Olá a todos e todas, principalmente aos colegas do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para mais um programa Diálogos, tá? É uma iniciativa do nosso sindicato, o SIMP-RS, para a gente aprofundar alguns temas de importância, especialmente para nós, né, os servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje comigo na mesa aqui o nosso diretor institucional, Alberto Ledur, e nós temos uma convidada especial, a advogada Flávia Hagen, né, que trabalha no escritório COP Advogados, né, que é o que presta assessoria jurídica para o SIMP. Hoje é o tema especial para os colegas aposentados, né? A gente tem algum tempo a gente vem discutindo, né, Beto, lá na direção do sindicato, que era importante a gente ter uma política para os colegas aposentados. A gente sentia essa necessidade, a gente via quem estava muito tempo pautando temas de interesse, principalmente dos colegas da ativa, né? E com plano de carreira, auxílio alimentação, enfim, benefícios que atingem principalmente os colegas que estão ativos, né? E de um tempo para cá a gente vem repensando, né, a nossa forma de atuação e refletindo sobre isso. Não, a gente tem que ter um olhar para os colegas aposentados, até porque está aumentando também o número de colegas aposentados, né, com as últimas reformas da Previdência que nós tivemos. E hoje nós vamos falar sobre algumas situações, né, que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, né, algumas PECs lá no Congresso Nacional, que atingem diretamente os colegas aposentados, uma iniciativa específica que nós queremos iniciar a discussão aqui no âmbito do Ministério Público, é um benefício que atenda também os colegas aposentados, né? E aí eu já vou fazer, já saudando aqui a mesa, né, a nossa querida advogada Flávia, já pedindo para a Flávia se apresentar, falar um pouquinho dela, né, e falar sobre as ações que estão tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, que interessam principalmente os colegas aposentados. Bom dia, Flávia. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Como já, né, foi iniciado antes, sou Flávia Hagen, advogada da Castro Osório Pedrassani. Minha atuação é especificamente na área previdenciária, então é duplamente uma grande satisfação estar aqui para discutirmos sobre os direitos, né, dos aposentados e pensionistas e junto a esta categoria, né, que tanto nos traz, enfim, orgulho e satisfação de podermos assessorar juridicamente. Bom, dando início então à nossa discussão, nós temos aqui alguns novos andamentos, né, sobre as ADIs que estão tramitando no Supremo, né. Só dando um breve contexto, né, nós temos uma série de ADIs, né, são ao todo praticamente 8 ADIs que estão discutindo a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da emenda 103 de 2019, que é a emenda que instaurou a reforma da Previdência. A gente sabe que a gente vem paulatinamente, né, progressivamente sofrendo uma série de retiradas de direitos, né, nos últimos anos, e a reforma da Previdência foi um desses, né, contextos que a gente está sofrendo. Então, se aumentou a idade mínima, se alterou a forma de cálculo, deixando bem mais prejudicial, né, diminuindo as médias, se alterou contribuição previdenciária, se alterou alíquotas, outros requisitos de tempo de contribuição mínimos, então o cenário ficou bastante severo para os segurados, né, da previdência. E essas ADIs, especificamente, elas pretendem discutir isso, discutir essas regras, né, discutir que elas seriam, né, na verdade, até inconstitucionais, contrárias à previsão da Constituição Federal. Uhum. E tanto isso é notório que essas ADIs foram propostas por Associação dos Defensores Públicos, Associação dos Magistrados, Juízes Federais, Auditores Fiscais, partido político. Então vejam que isso não é, como é que eu vou dizer assim, a discussão ela é ampla, porque de fato há sim uma série, né, de inconstitucionalidades. E essas ADIs, elas estão especificamente, né, tem vários tópicos, né, mas o ponto que nos interessa aqui hoje é discutir a contribuição previdenciária, né? Porque o Sim. que aconteceu com a reforma da Previdência? Ela instituiu uma majoração da contribuição previdenciária por meio de alíquotas progressivas
e ainda alterou como é que eu vou dizer, a imunidade parcial que os aposentados pelo regime próprio tinham. Porque os aposentados, né, aposentados sem nenhuma doença, eles tinham uma imunidade tributária parcial até o teto da Previdência. Então, até o teto eles não pagavam contribuição previdenciária, e aqueles, né, que tinham se aposentado por questões de doença grave, esses tinham daí um incentivo maior por conta dos gastos, enfim, todo o contexto, até o dobro, né, do teto da Previdência. E veio a reforma, retirou a imunidade com relação à doença grave, foi completamente retirada. Então, esses que já tinham gastos elevadíssimos, né, por conta dos remédios, tratamento de saúde, agora, né, estão tendo que arcar ainda com uma carga de contribuição previdenciária altíssima. E os demais aposentados também sofreram um impacto muito forte, porque foi possibilitado que o desconto passasse a incidir sobre o salário mínimo, que foi naturalmente adotado aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, quando ele aderiu à reforma da Previdência. Então, essas ADIs, elas estão justamente discutindo essas contribuições e esse aumento da contribuição previdenciária, para dizer o seguinte: olha, não pode simplesmente aumentar sem ter aqui uma comprovação de uma necessidade de um déficit, que foi o que aconteceu aqui no estado, né? Aqui eles aderiram e logo depois já aumentaram, né, as alíquotas, e disseram assim, ó, supostamente por um déficit de um estudo atuarial até completamente desatualizado, né, que o STF tentou afastar isso, a questão da necessidade de um estudo atuarial, mas agora o que se está discutindo não, precisa comprovar para se ter essa majoração da alíquota previdenciária. Inclusive, agora a gente já teve a maioria dos votos, né, procedentes, né, estamos aguardando só o voto de Minerva, digamos assim, que é do ministro Gilmar Mendes, que já devolveu os autos, agora a gente só precisa aguardar o julgamento, mas inclusive ali nos votos foi dito, olha, esse aumento, se a gente soma a contribuição com o imposto de renda, às vezes beira 40% do benefício. De confisco, né? Exatamente o que eu ia dizer. Então, assim, tem caráter confiscatório isso aqui, tá violando o mínimo existencial, né? Então, assim, a posição por hora é favorável, a gente sabe que até efetivamente ter o voto dele, eles podem mudar de posição, mas até este momento tem sido assim uma perspectiva bastante positiva e tem sendo discutidos outros pontos também, inclusive vou aproveitar das mulheres também, porque na nossa regra aqui, né, dos servidores, né, do regime próprio, as mulheres e os homens eles têm o mesmo tempo ali de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria pela nova regra. E ali nas ADIs está sendo discutido que seja observado a regra do regime geral, que diminui os 5 anos para as mulheres, né? E isso também já foi definido de forma favorável. Então, as ADIs... Já a maioria nesses dois itens. Já a maioria nesses dois itens. Também tem outras questões relativas à pensão por morte, que também diminuiu muito a forma de cálculo, né? Ficou bem prejudicial. E as regras de transição também estão sendo objeto de discussão, porque com essa reforma foi revogado o dispositivo que garantia aquelas regras de transição das emendas constitucionais anteriores. Então, está acontecendo que muitos servidores iam fechar agora requisitos de aposentadoria pelas, né, emendas anteriores, lá, emenda 20, 45, e não vão conseguir. Isso também está sendo objeto de análise, mas precisamos aguardar. São situações que a gente... Na época da discussão lá da reforma da Previdência de 2019, a gente fez muita luta, né? A gente fez muitos movimentos de rua, inclusive, né? Sim. Ainda no governo Temer, né? Isso. No governo Temer nós conseguimos trancar naquele momento, quando veio o governo Bolsonaro. Aí passou a trabalhista no Temer e aí veio a do Bolsonaro, né? E a gente está começando a sentir os reflexos, alguns, né? Logo em seguida, mas a gente está começando a ver agora, né? Na prática, os reflexos, né? De quão nefasta foi essa reforma da Previdência mesmo, né? Sim. É incrível, assim, o grau de crueldade que foi.
e principalmente com quem se aposenta no momento da vida que mais mais precisa, né? precisaria. E se me permite, agora eu lembrei também de um ponto importante para falar, que é relativo aqui ao Rio Grande do Sul especificamente. Quando eles definiram esse aumento da contribuição previdenciária, eles disseram, ó, a déficit, né? Só disseram assim, a déficit precisamos aumentar para poder dar conta, né, da previdência aqui do Estado, aquela história, né? Aquele discurso que a gente já sabe. Mas aqui a gente tem a peculiaridade da segregação de massas, né? Como vocês sabem muito bem. Então, o que aconteceu na segregação de massas? Se separou aquela previdência antiga do Tesouro, que é basicamente a regra, né? Os ativos pagam pelos inativos, não há ali, né, uma formação de montante. E o plano novo, né, a forma de previdência nova para os servidores mais recentes, que é de capitalização. E o que aconteceu? Como houve essa segregação de massas, esses aposentados, né, pensionistas que estão no plano antigo, estão sendo mantidos ali, né? O Tesouro está arcando com isso, mas não tem entrada de novos servidores e também não entra dinheiro ali. Então, na verdade, esses aposentados pensionistas que agora estão pagando esse valor a mais por um suposto déficit, esse valor está indo todo para o Fundoprev, que já era superavitário. Então, assim, eles somaram os dois para demonstrar que haveria um déficit, e aí é a grande ironia, né? Porque o plano antigo, óbvio que ele vai ser sempre deficitário, é regime de repartição simples. Então, não faz nem sentido essa justificativa. E está indo tudo para o Fundoprev, que era superavitário, né? Então, tem esse outro ponto que é o que a gente traz nas ações, enfim. E em termos de perspectiva, assim, no Supremo, até tu falou que os entendimentos têm sido positivos, né? Mas o que tu imagina, assim, para o ano que vem? Tem alguma perspectiva de alguma dessas ADIs serem julgadas? O que tu tem, assim, de... Olha, eu acredito que não vai demorar para ele proferir o voto, porque senão ele não teria nem devolvido. Ele devolveu, né, ali para julgamento. E eu, assim, pelos votos que a gente leu e tudo, e o que a gente tem até o presente momento, eu acredito que pelo menos essa questão de se exigir que haja uma comprovação efetiva, isso vai ser reconhecido. Então, vai ser... Comprovação efetiva do déficit. Do déficit, isso, perdão, não completei. Então, eu acredito que sim, as ADIs vão ser julgadas parcialmente procedentes, né, com relação ao ponto das mulheres, né, com relação a esse ponto da contribuição. A gente gostaria que com relação a outros também fosse, isso ainda está um pouco indefinido, mas eu acredito que deve sair em breve, acho que ano que vem deve sair, e a gente, nas ações que a gente está tudo pedindo suspensão justamente por isso, né, porque vai impactar naturalmente nas decisões, né. Então tem a questão da contribuição de nativos, né, dos Isso. aposentados, então que hoje a contribuição se dá a partir do salário mínimo, Isso. voltaria a ser A partir do acima teto. do teto. Tá. Isso. E a parte da isenção do pessoal com doença grave? Aí é um pouco mais complicado, porque o que acontece? A reforma, ela retirou o dispositivo, o parágrafo que garantia essa imunidade lá na Constituição Federal. E o que a gente acredita, assim, tem trazido como tese, é que deveria ser mantida, independente da discussão da inconstitucionalidade, tá? Deveria ser mantida a imunidade, né, sobre o dobro do teto, porque nós temos legislação estadual que continua vigente regulamentando essa matéria. Até o momento, isso está sendo difícil da gente demonstrar, assim, deles acolherem essa nossa tese, mas os aposentados por doença grave, caso, né, venham a ADI se confirmarem como positivas, eles vão ter pelo menos até o teto a imunidade, porque hoje eles estão... Que é uma grande diferença. Exatamente, porque hoje eles estão, como foi retirada a imunidade que eles tinham, eles estão a partir de um salário mínimo, a mesma história, tá? No campo do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, aqui a Flávia já deu a contribuição, mas tem o campo legislativo, né, Beto? Beto é diretor institucional do SIMP também, mas ele também faz parte da coordenação de assuntos legislativos, né, da nossa federação, né, a FENAMP, e aí o Beto vai falar também sobre as iniciativas, né, que estão rolando lá no Congresso Nacional, para dar uma minorada também nos efeitos dessa reforma da Previdência, né, Beto? Tem algumas iniciativas, né, 3, 4 PECs, né?
São 3 PECs assim, que a gente monitora. A gente tem primeiro, né, nós temos a assessoria legislativa, que trabalha em conjunto com a nossa comissão no Congresso Nacional e que monitora e, enfim, nos instrumentaliza para ter uma atuação legislativa perante o Congresso, né? Então, que é a Concilium. Né? Então, a gente tem um monitoramento já de mais de um ano de várias iniciativas, a PEC do voto, a PEC da cadeira, enfim, várias iniciativas. E na questão previdenciária, a gente está acompanhando 3 iniciativas assim com mais prioridade. A primeira é a PEC 6, de 2024. É uma PEC que veio puxada pelo MOSAP, que é o Movimento Nacional de Aposentados e Pensionistas, e que tem o apoio de diversas entidades nacionais, né? Tá junto conosco a FENAJUF, a FENAJUDE, outras entidades também de servidores públicos federais e estaduais, principalmente, que tratam, então, dessa PEC 6, que é a PEC que prevê uma redução progressiva da contribuição previdenciária. Então, é uma iniciativa que foi tomada agora esse ano para atualizar também o texto de uma PEC antiga e que está pronta para votação no plenário do Congresso Nacional, que é a PEC 555. Então, ela prevê, então, a PEC 6, ela prevê a redução progressiva da contribuição previdenciária de aposentados. Então, a gente parte, né, dessa redução a partir de 66 anos para homens e 63 para mulheres, até uma isenção total a partir dos 75 anos. Então, ela vai reduzindo gradativamente até os 75 anos, quando a isenção, então, se torna plena. Tá? E o movimento que está sendo feito nesse momento é de apensar a PEC 6 de 2024 a PEC 555. Por quê? Porque a PEC 555 já tramita praticamente 20 anos, e ela está pronta para votação no plenário do Congresso Nacional. Né? 2006, é. Então, ela está pronta para votar no plenário do Congresso da Câmara, né? Então, foi feito um movimento em relação ao presidente Arthur Lira, né, para ocorrer esse apensamento, e ele nos lançou um desafio, né, que era a coleta de pedidos dos deputados, dos parlamentares, de efetivação desse apensamento. Então, a militância toda, né, dos servidores está muito voltada para buscar esses pedidos de apensamento. Hoje nós temos cerca de 220 pedidos já registrados. E a nossa meta é chegar aos 308, que é o número de deputados necessários para aprovar uma PEC, né? A PEC no plenário. Então, está em 220. Até a nossa assessoria, né, disponibilizou um painel para a gente monitorar como é que está sendo o desenvolvimento das assinaturas por estado, por partido, para que as pessoas também possam ajudar e contribuir com esse movimento. Isso é importante. Tá? A gente vai estar disponibilizando o link aqui desse painel, né? Então, se eventualmente algum colega tenha contato com algum parlamentar, algum deputado federal, procure o seu parlamentar, verifique no painel se ele já fez a assinatura, se ele não fez, procure, né, o parlamentar, peça para ele fazer esse pedido. Ou até se mesmo que já tenha feito, falar com alguém da bancada dele, né, da bancada do partido, do estado, enfim, incentivar que participe também disso. Né? Isso. Em 2026, agora, né, no retorno dos trabalhos legislativos, a gente pretende fazer um grande movimento lá, num plantão concentrado da federação, para reforçar essa iniciativa dos apensamentes. Deve ser lá em torno de março, né, antes do nosso congresso, que vai ser em São Paulo. Né? Então, a gente está um pouco nesse patamar, nessa expectativa de que em 2025 a gente consiga o apensamento já sobre a nova presidência da Câmara, né, que deve ser o deputado lá da Paraíba, faltou o nome. Não é o Baleia Rossi? Não. Não, é o deputado Hugo Mota. Hugo Mota do Republicanos da Paraíba. Tá? E a gente deve fazer um movimento junto com o MOSAP para, enfim, reafirmar esse compromisso do apensamento com as assinaturas dos deputados e construir aí as condições para que em 2025 a gente faça a votação na Câmara dessa proposta. Tá? Então, esse é um ponto. Né?
A segunda PEC que a gente monitora e que nos exige bastante cuidado é a PEC 66 de 2023. Uma PEC de origem do Senado, que dentro da tramitação no Senado, ela previa o quê? O parcelamento de dívidas previdenciárias de municípios e pagamento de precatórios. Então, era uma PEC que, enfim, não estava no nosso radar, né? Uma PEC de auxílio aos municípios. E nessa PEC, no Senado, foi introduzido, então, alguns jabutis, uma emenda chamada emenda jabuti, para tornar mais rígidas as regras de adoção da reforma da Previdência. Então, seria uma espécie de aplicação automática da emenda constitucional 103, retirando dos estados a prerrogativa de legislar sobre esse tema. Então, abria um prazo ali de 18 meses para os estados aderirem ao regime federal. Se não aderissem nesse prazo, tinha aplicação automática da reforma da Previdência integralmente. Então, a possibilidade de regras mais flexíveis nos estados caía por terra, né? Esse item foi incluído no Senado, tá? Teve uma grande mobilização também de servidores públicos quando chegou na Câmara com essa redação, e a gente conseguiu, então, na CCJ, com um parecer do relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que foi o relator da reforma do Bolsonaro, né? Enfim, nosso velho conhecido, né? Nosso velho conhecido lá na Câmara, né? E o Gilmar, os companheiros de Santa Catarina. Na campanha a gente deu cerramos fogos lá em cima. Mas assim, o deputado Darcy de Matos acabou sendo o nosso aliado nesse momento na PEC 66, que na discussão de admissibilidade dessa PEC na CCJ, ele fez o parecer excluindo os artigos que previam, né, essa aplicação automática da emenda constitucional 103. Eu estou para ver um jabuti que seja positivo, né, cara? Às vezes tem. É raro, mas acontece. Então, assim, o momento que a gente está é um momento assim de menos tensão em relação à PEC, mas de redobrar a atenção para 2025. Por quê? Porque agora vai ser formada a comissão especial que vai tratar dessa PEC. A comissão pode resgatar os artigos, pode retomar a discussão sobre esse tema na comissão especial, e então a gente precisa ter um plantão permanente em relação a essa iniciativa, porque há risco desse tema ser retomado no Congresso, né? E a gente está acompanhando toda a agenda fiscal aí, então é bastante preocupante. A gente precisa manter a atenção sobre essa PEC, tá? O presidente Arthur Lira deferiu, então, a constituição da comissão especial para debater a PEC, mas os líderes não apontaram os nomes. Então, a comissão deve ser instalada apenas em março do ano que vem, e a gente vai ter um acompanhamento desse processo, né, das indicações, da relatoria, enfim, para garantir que esse tema não retorne ao texto da proposta de emenda constitucional. Tá? Então, esse é um tema importante, foi uma vitória bastante grande na CCJ, né, conseguir barrar esse tema com a relatoria de um deputado, né, que, enfim, acompanhou toda a tramitação da PEC da reforma da Previdência de 2019. Então, esse é um ponto bastante importante, acho que é um dos saldos positivos da atuação legislativa no último ano. Tá? E, por fim, né, tem uma outra PEC que nos apavora, né, que daí não é relacionada com os aposentados, mas com os pré-aposentados, que é a PEC 139 de 2015, que trata do fim do abono permanência para servidores públicos. Tá? Essa PEC está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi designado o relator do Partido Novo de Santa Catarina, né, o Gilson Marques, tá? E ela prevê, então, o fim do abono permanência, que é um benefício hoje que garante, né, a permanência de servidores por um bom período,
né, além do período da aposentadoria. Hoje, para se ter ideia, a gente tem em torno de 100, 150 servidores em abono permanência, então com as condições para se aposentar por alguma das regras que se mantém trabalhando, né, e enfim, ganhando os benefícios que hoje recebem na ativa, né, E mais o contribuindo, abono né? permanente. Contribuindo, por exemplo, aqui no nosso caso, né? Contribui para o MP, né? A gente está num período de escassez de renovação de servidores, Sim, uma né? dificuldade grande de captar É. novos servidores com concurso, né? Uma E aí rotatividade bastante alta, né? e esses servidores que têm bastante acúmulo de conhecimento da Isso. instituição, que poderiam estar contribuindo numa transição, né? Ensinando os novos, né? E poderem depois se aposentar, né? É importante que tenha um estímulo para permanecer, né? Sim. A instituição, né? Porque perde muito conhecimento. E para o nosso quadro, que é um quadro mais novo, né, considerando a realidade de serviço público, isso, né, nós temos 100, 150 servidores, em torno de 10%. Nos federais, esse percentual sobe para 15% do quadro. Então imagina, assim, da noite para o dia, tu acabar com um abono permanência, tu vai ter uma fuga, né, de servidores para aposentadoria, aumenta o déficit, enfim. Então é uma medida que é bastante preocupante, tá? Enfim, hoje esse abono permanência ele corresponde ao valor da contribuição previdenciária, tá? Então é de 14% a 22% a contribuição, né? Esse é o valor que os servidores recebem, né? Enfim, como um incentivo para continuar na ativa, né? Essa PEC está na CCJ, tem parecer favorável do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Novidade. Em 2025 muda a presidência da CCJ para nós, né? Essa mudança tende a ser bastante positiva, deve ser o indicado deve ser um deputado ou do União Brasil ou do Progressistas, mas sai a Carol Detoni do PL e a gente acredita que, né, pode cair a relatoria do deputado Gilson Marques, se ele sair da CCJ, o presidente pode redistribuir, o presidente da CCJ tem a prerrogativa para redistribuir essa PEC para outro relator. A gente vai estar monitorando esse movimento, né? Assim, por que nos preocupa, né? Porque hoje o impacto do fim do abono permanência em 5 anos no governo federal é em torno de 7 bilhões de reais, quase 8 bilhões de reais. Então, é um valor significativo, né? Em 5 anos, 7 bilhões de reais. E nos preocupa porque isso, daqui a pouco nessa confusão, né, da agenda fiscal, de corte de gastos e tal, isso aqui possa virar foco de atenção mais geral, né? Então, esse é um benefício que existe, né, desde da emenda constitucional 41, né, foi criado em 2003, portanto, e para nós nos preocupa porque é isso, né? Ontem até no programa Entrevista com o PGJ teve um dado bastante importante, né, do número de aposentadorias que podem acontecer nos próximos 5 anos, né? 1/3 da categoria teria condições de se aposentar nos próximos 5 anos. Então, é bastante significativo. E, na verdade, o abono, ele é vantajoso para o órgão público, porque ele está economizando, ele está dando um incentivo, né, para aquele servidor que às vezes tem, né, um nível de conhecimento que aquele que está ingressando, né, não tem condições, com um valor baixíssimo, entende? Então, é uma economia que vai se fazer, que é um valor significativo, mas é aquele sentimento de que eles estão querendo enxugar ao máximo, né? Então, vamos esgoelar o serviço público, que imagina, esse pessoal vai pedir a aposentadoria, se houver, né, a retirada, e como é que vai dar todo um transtorno no serviço público, Imagina né? um servidor que tem 20 anos de conhecimento numa determinada área ali, um acúmulo que poucos servidores têm, vamos, né? A memória institucional, né? A memória institucional, né? Essa é a expressão correta, né? Tem muita vivência numa determinada área, aí de uma hora para outra não tem por que continuar aqui, eu vou embora. Né? E fica, além do vazio, né, de ter que repor a pessoa, tu não consegue repor o conhecimento daquela pessoa naquela determinada área.
Porque, querendo ou não, ainda que o valor não seja alto, né, para cada servidor, é um reconhecimento, né? Sim. É uma forma de dizer, continua aqui, né, contribuindo. Então, Então, em 2025, né, o primeiro plantão nosso deve ser em março, um plantão concentrado com dirigentes sindicais de todo o país. A gente vai estar com um olhar bastante atento a essa agenda vamos dizer assim, a previdenciária, né? Temos outras propostas e outras iniciativas também, né, PEC do voto, PEC da cadeira, enfim, outras iniciativas, negociação coletiva no serviço público, que vão ter a nossa atenção, mas a gente vai priorizar essa agenda previdenciária aqui para que a gente consiga esses 300 e poucos apoiamentos ali dos deputados para que esse tema da PEC 6 seja retomado, e também atenção sobre essas outras duas propostas que são potencialmente prejudiciais aos nossos colegas aposentados e pré-aposentados, né? Para a nossa turma que acompanhou aqui a votação, a tramitação dos dois últimos projetos aqui na Assembleia Legislativa, né, o 211 e o da revisão salarial, viu como é importante o trabalho de bastidor, né, de conversar com os deputados, visitar os gabinetes, conversar com as assessorias das bancadas, né, viu aqui no nosso microcosmo aqui do Estado, calculem a importância desse trabalho lá no Congresso Nacional, né? Na Câmara dos Deputados, né? Mais de 500 deputados, 80 no Senado, com os senadores também. A necessidade o próprio número, né, de assessorias, enfim, né, da estratégia que tem que ser feita com os senadores também, né? Por isso que é importante, né? É importante as entidades sindicais serem bastante fortalecidas, porque isso, inclusive, é demanda orçamentária, né? Tem que ter a equipe, uma assessoria permanentemente em contato com os deputados e senadores, né? Tem que fazer visitas, tem que ir lá em Brasília, né, periodicamente. Isso é um trabalho que demanda dinheiro, né, tempo, dinheiro, preparo, e por isso que é importante, né? Eu sempre falo, eu faço essa fala, né, que é importante as entidades sindicais, as federações estarem fortalecidas com as suas entidades de base. Tem um expressivo número de servidores filiados, porque acabam financiando, ajudando, apoiando nessa luta, né? Sempre reverte em benefício para a categoria. com certeza. E mudando um pouquinho de assunto, né, mas ainda tratando da situação dos colegas aposentados, tem a questão da revisão salarial, né? Nós tivemos agora a aprovação do projeto de revisão salarial, concedendo 5,35% para os servidores do sistema de justiça, né? E teve uma questão ali que nos causou um pouco de preocupação, que era um dispositivo na lei que excluía os servidores aposentados pelo regime de médias a partir de uma lei de 2020, né, Flávia? A gente, num primeiro momento, a gente ficou preocupado se isso atingiria também os aposentados pela média, os pensionistas e aposentados por média anteriores à edição dessa lei, mas aí tu vai nos explicar direitinho, né? Essa revisão salarial, ela pega os aposentados pela média, pensionistas, se pega quais, né? Quais deles, quais as categorias deles, né? Explica para nós aí, Flávio, por favor. Bom, então esse projeto de lei, né, como já foi introduzido, ele concedeu esse reajuste de 5,35% aos vencimentos dos servidores ativos do Ministério Público e aos aposentados e pensionistas do órgão público. A única ressalva aqui que gerou, né, uma certa preocupação é que ali o dispositivo do parágrafo único do artigo 2º da PL diz que esse reajuste não vai se aplicar aos aposentados e pensionistas pela Lei Complementar 15.142, né, de 2018, com a alteração de 2020 em decorrência da reforma da Previdência. Isso. O que o artigo aqui citado em específico ele traz? Ele abrange justamente todos aqueles servidores que vão se aposentar pelas regras pós-reforma da Previdência, que é um regime de médias, né, também, mas com alterações, como a gente já tinha falado antes, que prejudicaram o servidor, né? Então, é um regime de médias que abrange 100% de todas as contribuições e faz aquela média de 60% mais 2 para cada ano que exceder o tempo mínimo.
Mas nessa regra, dentro dessa regra, e aí o último parágrafo desse artigo, ele traz o esclarecimento. Quem se aposentar por essa modalidade de aposentadoria, regras pós-reforma da Previdência, vai ter o mesmo reajuste, vai obedecer a mesma regra de reajuste do regime geral de previdência social. Eu vou até aqui ler para a gente, que eu acho que vale a pena, tá? Então, tá no parágrafo 7º do artigo 28A da Lei Complementar. Os benefícios calculados nos termos do disposto nesse artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. E o que isso significa? A gente percebeu que com a reforma houve uma intenção clara de aproximar os regimes em alguns aspectos, né? Então, diminuir as distinções que a gente tem hoje entre regime próprio, né, e regime geral de previdência. E uma das mudanças foi essa. O que isso implica em termos práticos, né? Aquele que se aposentar pelas regras novas, pós-reforma, ele vai ter um reajuste pelo INPC automático todo ano. Assim como a gente vê no jornal, né? No início, em janeiro de cada ano, tem o reajuste, né, da inflação e tem o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência, pela aplicação do INPC. Então, se adota a mesma modalidade, né, de reajuste, inclusive o mesmo índice. E aí, como é que fica daí, né, depois de a gente, né, entender isso? Fica que esse reajuste que está sendo concedido, então ele vai se aplicar aos ativos, aos aposentados e pensionistas pela regra de paridade e integralidade, porque a gente sabe que obedece a todo o reajuste do ativo, né, toda a mudança de valores que o ativo recebe acompanha os inativos pela paridade e integralidade, e também aqueles que se aposentaram pelo regime de média, mas pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Porque a gente sabe que, pelas regras anteriores, precisa de lei para aplicar reajuste, né? Então, esse foi um ponto aqui que não vai haver, não vai trazer, né, motivos assim de prejuízo ou de preocupação aqui, porque vão ser apenas para aqueles que se enquadrarem nas regras novas, que ainda são poucos, né? Sim. E que esses não vão precisar, digamos assim, se preocupar, né, com se vai ter uma lei que vai me garantir o reajuste. Não, vai ser de forma automática anual. Claro que há uma tendência de defasagem, a gente sabe, né, porque essas reposições, elas nunca efetivamente acompanham, né, as transformações que a gente tem, né, no âmbito de economia e tudo isso, mas ele pelo menos aplica ali o INPC automaticamente, Então, sem precisar de lei reajusta o específica. regime geral para quem está agora, né? Se aposentou a partir de 2020. Em regime de Reajusta médios. Isso, pela regra nova. Isso, quem se aposentou pelo regime de médias a partir da lei de 2020. Isso. Reajusta o regime geral, o percentual é o mesmo Isso. aplicado para esses aí. Só uma observação para não haver confusão, né, com quem está nos assistindo. Eu posso me aposentar depois de 2020, mas pelas regras antigas, de sim, direito claro. adquirido, Sim, né? claro. Então, porque é um direito adquirido, a pessoa pode solicitar a qualquer momento. Então, é quem se aposentar depois, né, de 2020, pelas regras pós-reforma. Tá. Sim, só para deixar claro, porque senão já pode causar um alvoroço. A reforma da Previdência, o discurso era acabar com a infinidade de regras que tinha, mas pelo jeito não... É uma maçaroca. É que ela trouxe uma autonomia para os entes, né, federativos. E aí os entes federativos ou adotam automaticamente a regra federal, né, da Constituição Federal, ou fazem as suas, né? Então, cada regime próprio com uma regra. A gente acompanha, no âmbito estadual, a gente acompanha bastante a questão da Previdência, do IP Previdência e do IP Saúde, através da União Gaúcha. O nosso sindicato é integrante da União Gaúcha, né? E a gente vai estar levando esse tema, porque é um tema novo, né, para o âmbito da União Gaúcha, para, enfim, monitorar a aplicação desse artigo no âmbito do IPPrev, né? Perfeito. Temos lá os conselheiros, né, da União Gaúcha no conselho do IP, então a gente vai estar, né, acompanhando esse tema em 2025 ali com o pessoal da União Gaúcha. E aí tem mais um assunto aqui de interesse dos colegas aposentados e aposentadas, que é uma iniciativa que nós lançamos aqui para discussão ainda esse ano, já lançamos, né, mas a discussão deve se dar ao longo do ano que vem,
que é a extensão de um benefício para os colegas aposentados, né, e aposentados, né, que é o auxílio nutrição. Nós vimos acompanhando dessa discussão em nível federal, iniciativa principalmente dos colegas do Judiciário Federal, que lançaram essa discussão lá, e nós trouxemos a baila aqui, já fizemos contato com os colegas do sistema de justiça, principalmente do judiciário, com o Sindijus, né? Eles têm uma proposta um pouco semelhante, né? Até o nome é um pouco diferente, eles falam do auxílio social, e nós queremos lançar aqui o auxílio nutrição, né? E aí, Beto, fala para o É, pessoal aí sobre o auxílio nutrição. tem um movimento nacional, né, no âmbito da FENAJUF, que é a Federação Nacional do Judiciário Federal, de buscar a instituição desse benefício, né, do auxílio nutrição, tá? No âmbito do Estado aqui, o Sindijus mudou o nome, né, está trabalhando esse tema como auxílio social, mas a gente fez, então, essa proposta, encaminhamos ofício para o Procurador-Geral, solicitando então a instituição desse benefício, e na justificativa a gente traz esses elementos, né? As perdas remuneratórias, mesmo para quem tem paridade e integralidade, eventualmente percebe ali uma gratificação, né? Uma função gratificada, a própria perda do abono permanência ao se aposentar, né? Tem essa perda que é significativa, do auxílio alimentação também, que né, foi elevado esse ano para R$ 1.960. Então, tem um conjunto significativo de perdas ao se aposentar, né? Mesmo para quem tem paridade e integralidade, não estou falando nem do regime de médias, que é mais grave ainda, ou das aposentadorias por invalidez. Então, a gente está lançando essa iniciativa, que é a constituição de um benefício pago pelo Ministério Público, exemplo do Auxílio Saúde, pago pelo Ministério Público para os seus aposentados e pensionistas, tá? Que a gente pleiteia que seja no mesmo valor do auxílio alimentação, tá? Esse é o pleito que a gente apresentou para a administração. Então, hoje, né, nós temos 304 servidores aposentados, temos 238 membros aposentados, tá? E esse contingente representa 14,74% do número de servidores, né, e membros da instituição, tá? E o impacto desse benefício é em torno de 12 milhões de reais ano, tá? Para se ter uma ideia, né, é um valor, enfim, 12 milhões de reais, mas é um valor muito baixo se comparado ao impacto do auxílio alimentação, que hoje é em torno de 76 milhões. Né? Então, seria uma medida, né, traçando esse comparativo, com um impacto bem reduzido em relação enfim, a dotação, né, desse auxílio, e a gente traz no nosso requerimento também as iniciativas nesse sentido de outros entes, né? Nós temos aí em São Paulo, Campinas, né, leis municipais sobre esse tipo de auxílio, município de Montemor, Limeira, e também no âmbito do judiciário no Mato Grosso do Sul, né? E em Santa Catarina, no TJ de Santa Catarina, também há a previsão desse benefício já instituído, né? É uma luta nova, vai ser difícil, né? Mas a gente pretende fazer um processo de mobilização dos aposentados em torno dessa agenda. Então, temos aí, de um lado, essa questão da Previdência, né? Da PEC 555, das ações no Supremo e tal, mas em âmbito estadual, a gente tem militado bastante também para a questão do auxílio saúde, né? E agora com essa iniciativa que é exclusiva para os aposentados. Então, é mais ou menos isso, né? O impacto, então, de 12 milhões. Para os ativos, hoje, né, o auxílio alimentação representa 76 milhões para membros e para servidores, né? E a gente avalia que, bom, a gente vai tentar construir essa agenda com o Sindijus, também com a associação dos membros, né, do Ministério Público, dos juízes também. A ideia é a gente fazer um movimento conjunto ao 25 para concretizar esse benefício aí dos servidores. O importante é que tem âmbito, né? Tem iniciativas, já existe esse auxílio, né, em alguns lugares como baixo aí, né?
Então, é importante, né, esse olhar para os colegas aposentados, né? Como eu falei no início, né, do programa, né, a gente vinha sentindo deficiência na nossa atuação com relação aos colegas aposentados. A gente vai intensificar agora, a partir de 2025, esse tema, o olhar, né, para os colegas aposentados. Nós vamos ter uma diretora, né, a Silvia, que é diretora de saúde e condições de trabalho, que vai se aposentar agora, dia 7 de janeiro, que ela se aposenta, né? E aí ela já assumiu a direção do sindicato com essa proposta. Não, eu quero fazer esse olhar para os colegas aposentados. É muito importante que a gente tenha alguém, né? Vai estar liberado, porque vai estar aposentado, e aí vai ter tempo livre, né, para propor políticas, né, para os colegas aposentados. Vocês vão ver em 2025, a gente vai atuar bastante com esse olhar para os colegas aposentados. Então, era isso. Eu queria agradecer aqui a nossa audiência, né? Eu não falei no início do programa, isso aí é deficiência de quem está aprendendo, né, o ofício, né? O programa é gravado hoje, né? Mas se quiserem mandar perguntas no chat, a gente vai olhar ali igual, a gente responde na medida do possível. Agradecer aqui a Flávia Hagen, né, que abrilhantou o nosso programa de diálogos com seu conhecimento jurídico. Mais uma vez, agradecer a nossa assessoria jurídica, a Copa Advogados Associados, né, que é uma tremenda uma parceira que nós conquistamos, né, desde o ano passado. Agradecer aqui o Beto, né, que sempre contribui brilhantemente com o seu conhecimento também. E agradecer aos patrocinadores, a RSul Patrimonial e a Saúde e Paz, né, Medicina e Odonto, que apoiam aqui a nossa iniciativa, né, do programa Diálogos e também do Bate Pronto, que daqui a pouco vai entrar no ar aí, então. Lembrar que já amanhã esse programa vai estar disponível no Spotify, né, em formato de áudio. Então, o pessoal pode fazer a sua atividade. Eu gosto de arrumar a casa lá, eu boto fone de ouvido e ouço, né? Eu sempre brinco com os colegas, lavo louça, estendo a roupa, faço atividade doméstica, ouvindo um podcast. Fica a dica, né? Então era isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela audiência, obrigado pela participação. Até o próximo Diálogos.